Boa tarde a todos. Estamos aqui com Karine Miles para uma prosa literária. Boa tarde, querida. Como é que estamos? Boa tarde. Tudo ótimo, tudo perfeito. A internet só dando um pouquinho de trabalho, mas tudo bem. Estamos hoje com um problema técnico, né? A internet hoje está tentando nos dar uma rasteira, mas aqui é capoeira, né? Aqui a gente dá conta. Né? Karine, antes da gente começar a falar, só lembrando a todos, né, que eu sou Fábio Garcia, sou pré-candidato a vereador em São José, e já mais ou menos um mês, né, aproximadamente, que nós estamos numa rodada de conversa, né, com pessoas que se interessam pela sociedade, que buscam uma sociedade melhor, mais igualitária. Então, já conversamos com vereadores, com gestores públicos, né, e hoje temos o grato prazer de conversar com a Karine Miles, ela que é mãe da Teodora, uma bisneta do nosso intelectual negro catarinense, Ildefonso Juvenal, e é um prazer, né? Eu particularmente, eu sou apaixonado por essa família, né? Uma família de pessoas do bem, né? Uma família de pessoas que buscam realmente deixar suas marcas na sociedade. E hoje, aqui então, com Karine Miles. Então, Karine. Boa tarde, né? Primeiro. Boa tarde, né? Boa tarde. Como é que tá nesse frio de sábado? Bom, tá frio, né? Tá bem frio. Mas eu sou bem caloradinha, então tá tudo certo. Para mim tá bem agradável. Quero te agradecer o convite, né, a essa tarde bem agradável, que eu tenho certeza que tá predestinada a ser. E para mim uma honra muito grande, como eu já tinha te falado, né, poder estar dividindo esse momento contigo, tu que sempre participou da história da minha família e me mostrou coisas até que eu nem fazia ideia, né, conheci pessoas que eu jamais imaginaria, mas estou muito grata mesmo, e vamos lá. Que bom. Karine, deixa eu ver se eu tô aqui com a informação certa, tá? Você é formada em administração de empresas, com pós-graduação em parapsicologia clínica, psicoterapia, psicoterapeuta, hiponoterapeuta e life coach. Hipnoterapeuta, de hipnose. De hipnose. Isso. A live não tem problema não, né? Não, a hipnose não tá problema. A hipnose, na verdade, ajuda, né? Voltada para a terapia é para ajudar, não para... Palestrante, escritor e poeta, com experiência e vivência desde 2005 na área condominial, é isso? Uhum. Atua como síndica profissional, sócia da Geston Contabilidade Empresarial e diretora comercial de escritório de administração de condomínios em Florianópolis e região, e apaixonada por pessoas, física quântica e desenvolvimento pessoal. Isso é um pouquinho da Karine Miles? Isso mesmo, um pouquinho do montante, né? Além de mãe, além de amiga, além de tudo isso, além de filha, né? Também dona de casa, então a gente vai somando essas experiências na vida e procurando sempre proporcionar o melhor, né? Compartilhar com as pessoas o melhor que a gente aprende, né? Essa é a minha intenção. Que bom, que bom. Karine, me conta uma coisa. Hoje, a live de hoje, né, a conversa de hoje é sobre memória, escrita de si e um pouco de literatura. Quando é que começou, quando é que você se entusiasmou aí, se aproximou da literatura, da poesia? Como é que foi isso para você? Então, tudo começou muito cedo, né? Muito cedo. Como tu bem sabe, já pela história do meu bisavô mesmo, que sempre deixou isso muito latente na família. A primeira coisa que eu soube dele era que ele era escritor e poeta. Então, o restante das profissões que ele teve, fiquei sabendo mesmo porque tu passou toda essa história dele, né? Mas então eu cresci com essa imagem, né, essa parte muito forte por parte do Ildefonso, e que é pro lado da minha mãe, né, e também pro lado do meu pai, que os meus avós paternos,
sempre foram poetas, assim, anônimos. Então, isso contribuiu muito também para despertar em mim, desde muito cedo, desde os 11 anos, praticamente. Então, eu comecei com escritas muito simples, de menina, né, da menina Karine, e através de diários, de cartinhas, e que eu tenho até hoje, inclusive, até te mostrei algumas fotos, né? E foi assim que começou. E a necessidade, talvez, da criança de expor, né? De expor o que sente, de expor a forma que vê o mundo, a maneira que enxerga o pai, a mãe, os próprios problemas, as próprias confusões. Então, isso foi muito latente em mim desde o começo, porque foi uma maneira de desabafar, de contar, de ser ouvida, não ouvida, mas ser lida, mesmo que ninguém lesse, né? Mas é uma forma de botar para fora realmente essas emoções, né? E isso é muito importante, a criança ter essa liberdade, né, de expressão pela escrita. Você sabe que hoje, né, no campo da literatura, da história, até mesmo na educação, há todo um ramo de pesquisa, né, que investigam justamente diários, cartas e demais correspondências, né, que versem sobre memória, escrita de si, autobiografia. Então, já no Brasil, nós temos uma tradição de mais ou menos uns 40 anos, né, mais ou menos aí a partir da década de 80, né, se consolidando um campo de pesquisa no Brasil. E é bem interessante, né, porque os diários, né, as correspondências das pessoas comuns, não eram vistas, não eram valorizadas como material, como fonte, né, como um documento histórico, né. E tu me relatavas que quando lá no teu início, lá com seus 11, 12 anos, você já tinha uma preocupação em produzir para o futuro, né? Sim, eu tinha aquela coisa de menina, né? O dia que eu tiver uma filha, eu pensava, né? Ela vai ter oportunidade de ver como que é esse começo da vida e ter toda essa bagagem de informação, né? Do meu ponto de vista, né? Para que ela possa entender. Porque uma coisa é a mãe dizer, vá por aqui, faz isso, age dessa forma, mas outra coisa é tu ver a mãe menina daquela época, claro que são épocas diferentes, né? Mas ela vai ter oportunidade de conhecer essa verdade do caminho, né? Esse passo a passo do caminhar da vida. E, claro, eu nem imaginava que eu teria realmente uma menina, mas eu acho que o universo funciona de uma maneira tão perfeita que a gente acaba realmente vivenciando essa projeção, né? E hoje está aí toda essa informação, ela está aprendendo a ler agora, na fase de alfabetização, e eu tenho certeza que ela vai curtir muito, assim, o lado da mamãe, assim, que ela nem imagina, né? Me diz uma coisa, nós estamos aqui no chat, aqui nos assistindo lá da Alemanha, de uma cidadezinha que é Renda, uma coisa no alemão que eu não vou me arriscar aqui, que é a tua prima, né, de segundo grau, a Maria Tereza. Maria Tereza. A Maria Tereza, e ela é conhecida como TT. E a TT está mandando aqui, ó, lindos, né? Lindos vocês dois, e ela coloca aqui que através de mim, não, né? Através do próprio Ildefonso, acredito, né? Ela te conheceu. Ela também não te conhecia como, né, as ramificações da família. E é interessante porque a Maria Tereza, que atualmente já mora há 27 anos na Alemanha, mas nasceu aqui em Florianópolis, na grande região, ela também tem como prática doméstica, prática pessoal dela, a escrita, a poesia, né, enveredou para o lado do teatro, a filha também multiartista, e parece ser uma característica, né, Karine? Eu até falava isso para Maria Tereza na nossa live, meio que uma característica da família de vocês, assim, das mulheres, sobretudo, e dos homens também, mas mais das mulheres, essa preocupação com a escrita. Então, voltando um pouquinho mais, né, você também falou que tanto do lado do Ildefonso tem essa parte forte, né? Escrita. Como do lado também Dos Elísios.
Isso mesmo. Só que o lado do meu pai foi sempre muito anônimo, muito natural, espontâneo. Não foi algo assim tão técnico ou buscando realmente o estudo, né? Mas a minha avó paterna, ela fez um livro, inclusive, de forma muito familiar, distribuiu para os familiares, de poesias. São poesias lindas, super delicadas, reflete bem a pessoa que ela é, né? Que nada mais é que uma escrita de si. O livro dela trata-se disso, né? Ela só tinha até a 4ª série, mas ela sempre foi muito estudiosa, autodidata, né? E eu acho assim, sabe, Fábio, eu acho que tem muito da família que sempre instigou, mas eu acho que sempre tem um ponto de partida, sabe? Por exemplo, eu tive como uma inspiração os meus avós, mas tem, talvez, socialmente, a sociedade possa dar um olhar de incentivo para isso, sabe? De mostrar para as crianças, para adolescentes, enfim, para as pessoas, que isso pode ser desde o começo trabalhado, incentivado, a criatividade, o carinho, o envolvimento com a escrita, que isso é muito importante, né? Hoje eu olho para trás, assim, eu vejo o quanto de história que eu tenho registrada e como é bom, gostoso a gente poder enxergar as nossas mudanças. São muitas mudanças, são muitos períodos, período mais depressivo, período mais melancólico, período mais romântico, um período mais revoltado. Então, assim, é muito bacana tu ver a evolução da tua própria escrita, né? E é isso. Mas me conta uma coisa. Você falou que tem material guardado desde os seus 11, 12 anos, é isso? Tenho. Uhum. Tem alguma coisa reservada para a gente aí? Então, eu te passei, eu separei aqui alguns diários para mostrar mais ou menos como que eu fazia, né? Era uma dedicação, eu tinha a hora de brincar, a hora de conversar com as primas, tinha a hora de escrever. Nós tínhamos essa prática entre nós primas, né? Eu, minha irmã, ela escreve muito bem, até esses dias eu falei para ela que ela tem que botar o blog dela para rodar, tem que voltar a escrever, porque ela tem uma linguagem, assim, que ela capta as coisas da vida, as particularidades da vida de uma forma, assim, muito ímpar, muito bonita. E eu separei aqui, por exemplo, esse diário, era escrito todos os dias, né? Todos os dias, com fotos, desenhos. Existe uma dinâmica disso, né? Existe um ritual para isso, quer dizer, né? Sim. Todo dia tinha... Todo dia, assim, né? Tudo assim, eu guardava tudo, né? Tudo que pertencia àquele dia. E isso, a gente vai olhando, e eu olhava, a gente escreve e olha para trás, sabe? A gente, o que eu fiz mesmo lá? E a gente começa a conversar, porque a gente fazia muito em grupo também. Eu, a Débora, minha prima a Ellen, a Alessandra, a gente fazia tudo muito juntas, quando a gente estava juntas, né? Então, é todo um ritual, depois da janta, ali antes de dormir, um momento mais relaxado, a gente para, meio que acabou o dia, né? Aí para escrever e tal. E isso é muito legal, porque depois eu aprendi com a parapsicologia o quanto isso fortalece a pessoa, né? Trabalha o lado da personalidade, né? Do caráter, de valores, e o fato de tu poder analisar, olhar o teu dia como foi, te permite fazer diferente amanhã, fazer melhor amanhã. Se tu tiver, claro, esse olhar, né? De fazer melhor, de positividade. Então, isso foi algo assim muito impressionante, porque são todos os dias, né? Tinham dias que eu pulava, escrevia 2 no dia seguinte e tal, né? Porque alguns horários às vezes não permitia, mas era muito gostoso fazer isso. É muito gostoso, né? Que hoje eu faço um pouco diferente, não faço como diário, né? Mas hoje eu faço um pouco diferente, eu espero um momento de relaxamento, de inspiração, e eu escrevo. Mas antes de falar da Karine atual, pera lá. Tá. Dessa época, tem alguma coisa que pode ser revelado depois de alguns anos? Quer dizer, né, hoje, tem existe alguma coisa que a gente pode ouvir de você aí, dessa época? Então, tem aquele que eu te passei, lembra? Aquele que eu te passei primeiro, lembra? Olha, tudo que for passado em box não vale. O que vale é a live. Não vale nada. O que vale é o ao vivo, né? É igual o jogo de futebol, cara. Mas isso aqui é igual o jogo de futebol. Né? Eu treino, eu fiz aquele gol, lembra daquele gol? Não. Vou fazer agora, né? É fogo, né?
a escrita de uma menina de 11 anos é muito singela, né? Cartinhas de amor, ou declarações de amor, ou a forma com que a gente vê o amor, a relação mãe, filha, pai, filha, irmãos, família, sabe? Então, é mais essa parte amorosa que tem, romântica, de visão de vida, porque vem dos nossos pais, né? Então, é um momento onde isso aflora muito. Será que o mundo é assim mesmo? Será que eu estou vendo dessa forma? Então, essa particularidade que é bem forte nessa fase inicial da vida, né? Então, o que eu percebo, assim, essa parte mais ingênua, mais romântica. Mas algum trechinho, só um trechinho pequenininho, tem? Tem, Fábio, tem. Tem um trechinho. Eu já entendi a temática, eu só queria um trechinho só para a gente, né, quebrar o gelo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo, né, gente? É assim, ó. Quando a gente vai conversar sobre literatura, a gente tem que forçar. A pessoa vem com outras ideias na hora e complica tudo. Isso aí. Aqui, por exemplo, né? São pensamentos, formas, assim, de expor o sentimento, enfim. Então, eu relatava muita emoção com amor, com carinho, busca do coração, do equilíbrio, da aceitação. Então, por exemplo, aqui, na busca enlouquecida pela atenção, por um beijo de boa noite, por compreensão. Busco um coração que precise de amor para acalmar a dor. Então, versinhos assim, sabe? Dessa forma que é bem ingênuo, particularmente ingênuo, na verdade. Mas você me falou já também que naquela época você já organizava, né, os shows das amigas, das colegas em sala, e tinha todo um script, um cronograma. Sim, tem. Né, bem organizado. Tinha os roteiros, até o roteiro eu não trouxe aqui, está na outra pasta, mas a gente fazia, lá em 92, um roteiro de uma peça, de uma peça de dança, de uma organização de dança. Então, geralmente era eu, minha irmã, minha prima, então a gente organizava literalmente, passo a passo. Primeira música, a Débora vai dançar tal música, e a gente tem um trechinho da introdução daquela dança, do que aquela dança queria dizer. E a gente fazia essas apresentações na família, no condomínio onde a gente morava, com as amigas, e isso ia tomando uma proporção cada vez maior, envolvia as pessoas, porque a escrita faz isso, né? A poesia faz isso, ela encanta as pessoas, ela faz com que as pessoas seja vista assim como realmente parte de alguma coisa, né? E a dança também faz isso. A escrita com a dança mesmo, a gente fazia essa junção de uma forma muito gostosa e criativa, daquela maneira, com a idade que a gente tinha. Então, as pessoas realmente se encantavam, porque era gostoso de se ver, né? Tu sabe que eu vou até te contar deve ser que você conhecer essa história. Essa história é com a tua irmã, né? Com a Débora. A Débora, tu falou da Débora dançando, né? Que ela dançava, enfim. Quando eu fiz muito tempo capoeira, né? Uhum. Minha entrada na área cultural e política se deu pela capoeira. E houve um momento em que houve uma kizomba, uma organização de um evento chamado Kizomba, lá na quadra da Consulado. E estava lá o escritor Ney Lopes. Aí eu tinha uma maquininha, daquelas ainda com filme, né? Porque não havia digital. E tirei um monte de foto do evento. Na época eu fazia camiseta também, eu vendia camiseta. Então eu doei uma camiseta lá para o Ney Lopes, enfim. Aí guardei essas fotos, deixei. Então. Aí o tempo passou, mas o tempo passou, né? Então, aí, pesquisando o Ildefonso Juvenal, eu cheguei até a família de vocês e fui chegando em algumas pessoas, né? Que eu consegui identificar e estabelecer uma conversa. E aí, conversando com a tua irmã, ela assim, porque eu fiz parte do grupo de dança Alma Negra. Uhum. Fez, com a Chuchu. Com a Chuchu, isso, com a Chuchu. Né? A grande professora Chuchu, que dava aula ali no Instituto, né? De Educação. Aí eu assim, Débora, eu tenho em casa algumas fotos tal, e aí eu fui procurar.
E não é que eu tinha a foto em casa da apresentação delas, do grupo da Alma Negra, se apresentando lá no consulado no mesmo dia em que nós se apresentamos com a capoeira. Ai, que fantástico. Só que nós nos conhecíamos, né? Então ela se apresentou e eu me apresentei, enfim. Mas eu depois, pesquisando o Ildefonso Juvenal, que a gente foi, que a gente conseguiu ver que nós estávamos no mesmo ambiente, no mesmo local, né? Mas naquela época a gente acabou não se conhecendo. Então, assim, é bem interessante como que as trilhas mesmo, né, os emaranhados, né, as teias da vida. Sim. Vão ligando, né? Vão ligando pontos, né? Quando a gente olha lá para trás, fala assim, não, mas nós já vivenciamos isso aqui juntos, né? Bem interessante. Muito bacana. Cara, me diz uma coisa, Karine, me diz uma coisa. Você tem essa prática, então, da escrita desde os 11 anos. E você me revelou que escreve nos diários, escreveu até recentemente, né? 2009. 2009. Então, mais ou menos 10 anos de escrita, de diário. Não, 20, né? 20 anos de escrita de diário. Isso. 20 anos, praticamente ali, né? 20 anos, quase 20. É coisa. Até que o momento, essa mudança, né? Houve essa parada, porque justamente muda o teu estilo, né? Muda a forma de se expressar e a necessidade também disso, né? E eu comecei a perceber que era a necessidade de escrever era muito mais momentos de inspiração e de insights sobre a vida, sobre a minha vida, principalmente, sobre o que acontecia comigo, e as frustrações, as decepções, enfim. Então, tudo isso acabava me inspirando para escrever. Então, a escrita começou a ser, ao invés de diário, porque a vida começa a ter uma rotina, né? A gente começa a trabalhar e perde um pouco aquela coisa do dia estar diferente, como é a de um adolescente, de uma criança, né? Então, eu passei a escrever momentos de inspiração. Foi aí que eu tive várias ideias para escrever, e tive a primeira motivação para viajar, para poder me inspirar, escrever mais sobre o que acontece para dentro, né, do ser humano, e aí surgiu a parapsicologia também, que só somou na minha vida, assim como também todos os cursos voltados a essa parte da terapia, né? Então, é aí que tudo mudou, mas escrever eu sempre escrevo. Isso não vou... E como é que foi a inserção aí na parapsicologia, dentro, pensando a tua prática de escrita, né? O que mudou, o que abriu de possibilidades aí para a tua escrita? Muita coisa, porque a minha escrita, como se tratava muito de mim, do meu universo e do que eu via nas pessoas ao redor, a parapsicologia ajudou a ampliar essa visão, a perceber de outra forma, com um olhar mais científico, através também de estudos da psicologia transpessoal, da hipnose, e tudo vai somando para que tu compreenda como o ser humano funciona, como a mente funciona, como as emoções funcionam. Então, essa ânsia, ela foi, vamos dizer assim, saciada, muito bem saciada com a parapsicologia, física quântica, essas compreensões, né? Que simplesmente completa. Só que também não completa, porque a gente está em mutação constante na vida, né? A gente sempre está passando por eventos novos. E como a gente está mudando, tudo é diferente ao mesmo tempo. Então, a parapsicologia deu essa base para entender que a gente está num processo de crescimento até o fim. E aprendizado também, aprendizagem. A aprendizagem constante, crescimento constante. E o gostoso disso é tu perceber como lidar com todas essas situações da vida de uma forma mais positiva, mais feliz, mais alegre, né? Que eu acho que é aí que faz a diferença, no caminho. E falando em caminho, o ano passado, se me falha a memória, você fez um caminho, né? Percorreu aí o caminho de Compostela. Isso, de Portugal, né, para a Espanha, foram 126 quilômetros de caminhada em 6 dias. Eu gostaria de ter feito aquele famoso de Paris, de 800 e poucos quilômetros,
mas realmente não tinha tempo para isso, né? Não tinha tempo disponível para isso. Mas, assim, foi uma busca, assim, fantástica, foi uma experiência fantástica. Eu simplesmente muda, né? Muda muita coisa. O corpo muda, a cabeça muda, as emoções mudam, a gente vê o mundo de um outro ângulo, né? Porque é cansativo pra caramba, sabe? É muito cansativo. E é cansativo não só fisicamente, né? Porque eu fui sozinha, eu encarei essa situação sozinha, porque eu queria realmente dar de encontro comigo mesma, para poder ter mais inspiração para escrever, inclusive o livro que eu já comecei a escrever ano passado, sobre esse crescimento individual, sobre o caminho de Compostela que está dentro da gente constantemente durante a nossa vida, né? Então, o caminho só permitiu essas aberturas, né? E foram diversas aberturas. E tem título já esse livro ou não? Compostela em mim. Tem. Compostela em mim. Compostela em mim. Tem algum trechinho para gente? Tem algum trecho para gente? Não, é surpresa. Tu pode me ajudar lá futuramente a fazer a edição desse livro, e a gente faz o lançamento, vai ser bem legal. Tenho certeza que vai ser bom. Ô, Karine, falando, eu quero ficar mais um pouquinho nesse caminho de Compostela, falar um pouquinho mais disso, assim, mas é um caminho religioso, né? Quer dizer, é um caminho que envolve fé, né? E história, né? Sobretudo dentro do cristianismo, né? Explica para a gente um pouquinho o que é esse caminho, o que te motivou a fazê-lo, né? Percorrer 126 quilômetros. Então, eu percebi, assim, que, claro, tem todo um histórico, o caminho de Compostela, mas o caminho, até menciono isso no livro, como que surgiu a minha intenção, porque eu fui batizada no catolicismo, mas nunca pratiquei o catolicismo, né? A minha família sempre foi mais voltada para o lado kardecista, mais budista, né? Enfim. Então, eu não tive essa busca espiritual nesse sentido do catolicismo, o que é muito forte lá, muito forte. A gente sente isso no ar do caminho, sinceramente. Então, eu fui realmente por um motivo espiritual, com certeza, porque eu estava em busca de muitas respostas em mim, muitos acertos, né? E quis também visualizar os meus erros, as minhas imperfeições, para que eu pudesse, de uma maneira mais corajosa, enfrentar, né? Que eu acho que a gente foge tanto, né? Todos os dias a gente foge tanto da gente, e o caminho não tem por onde tu fugir, tu tem que cumprir, né? Tu tem que fazer, e a única companhia que tu tem é tu mesmo. Só que aí que está o detalhe da espiritualidade do caminho, que quando tu tá contigo mesmo, tu começa a visualizar o teu interior, tudo que faz parte do teu universo, e é aí que tu encontra Deus, sabe? E é muito forte, é muito latente essa percepção na hora, é muito emocionante, eu até me emociono por falar, porque realmente mexe com a pessoa, mexe com a estrutura, né? E até de lá, a gente chegou a se falar, não sei se está lembrado, quando eu cheguei em Compostela mesmo, quando eu cheguei na catedral, na noite, a gente chegou a trocar algumas ideias, e tu falou assim, nossa, eu estou sentindo que tu está diferente, não sei se você está lembrado disso, mas tu falou para mim, estou sentindo que tu está diferente só ouvindo a tua voz. E realmente é uma energia, tu vê uma energia constante, um lugar parece assim que realmente te puxa para visualizar a si mesmo, né? O lugar tem um magnetismo fortíssimo e a gente consegue se sentir a gente mesmo, né? Na presença de Deus que está dentro. E fora, né? Em tudo. E aí, então você fez o caminho, né? Isso não me falha a memória. Você levou um caderninho, né? Porque o objetivo já era escrever, né? Quer dizer, você já saiu bem intencionada aqui do Brasil, né? Você já saiu com a pretensão de levar um caderninho para ir anotando, uma pequena agenda, né? Aqui. Isso. Esse foi o caderno de Compostela. Sim, aqui. E me conta uma coisa. Então,
eu posso entender a tua escrita também num sentido terapêutico, num sentido assim de reflexão, não terapêutico, mas vou pensar aqui, numa reflexão de si mesmo, né? Autodesenvolvimento, autoajuda, sim, numa visão bem realista e pessoal, porque o livro, claro que o livro não fala somente de mim, eu falo de coisas que eu percebo e de situações que chegaram até mim, histórias que chegaram até mim através de terapia. Que, claro, não revelo pessoas, porque isso foge da ética, né, profissional, mas situações, particularidades que eu via que era interessante passar para o mundo, né, sem estar abrindo a história da pessoa, por exemplo, né. Então, tem tudo de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, de terapêutico também, porque faz parte da busca, né? Esse realmente é o propósito, tá podendo compartilhar com as pessoas os problemas, né, as dificuldades, mas também mostrando saídas, formas de fazer diferente, maneiras, não que é o correto, porque para cada um faz o seu caminho, né? Tenho certeza que se eu fizer agora a Compostela novamente, eu vou ter outra percepção, outra visão. Então, porque a gente está sempre em constante mudança, né? Mutação. Então, é isso. Para quem não sabe, eu já recorri já aos dotes literários da Karine, né? É verdade. Eu, eu tenho, na verdade, eu namoro, cultivo um livro sobre, um romance histórico sobre São Jorge, já há alguns anos, né? Tô namorando um livro aí que Sim. já nasceu umas trocentas vezes e não saiu ainda. Foram alguns cafés, né, Fábio, sobre Já, esse livro. E eu é, tenho certeza que é um excelente livro, sempre te falei isso, né? mas é um livro assim que começou num café, justamente começou com café e ainda está nesse café, eu acho que está lá ainda. Mas lá eu pedi, né? Tem uma personagem no livro que é a mãe do São Jorge, né? Porque antes de ser Sim. santo foi uma pessoa física, né? Uhum. E então tem uma parte do livro, eu vou dar um gostinho pro pessoal aqui, né? Em que a mãe ela precisa sair, né, do lugar onde ela mora. Tem lá um acontecimento que eu não posso dizer qual que é, mas tem um acontecimento que a obriga a sair de onde ela mora e ela precisa então, e antes de sair da região junto com o filho às pressas, ela faz uma oração a deusa Minerva, né? E aí essa oração é uma oração que você fez, né, Karine? Isso. Uhum. Tens ela aí? Não, tu tens, não tens? Queres que eu leia, né, seu Quero que danado? você lê, claro, claro. Tá, deixa eu puxar aqui, então. Eu só provoco Só provoca, né? eu só provoco que o artista é o outro, não sou eu, não. Então, eu lembro que para fazer essa oração, nossa, tu lembra que eu disse para ti, né? Precisei sentar, respirar e sentir tudo que tu tinhas me passado do teu livro, né? Que realmente eu achei incrível, né? Te falei, te dei esse feedback na época. E a oração é assim: estou aqui, vim evocar sua força e sabedoria. Sinto sua luz e seu poder, sua presença em mim. Os teus passos eu sempre segui. Estou aqui com minha fé e intuição. Ó Minerva, me entrego a ti, deusa da sabedoria. Me ampare e guie meu coração. Me entrego agora ao seu amor e proteção. Que sua força se faça viva em mim e nos meus. Confio em ti nesse momento de trevas. Peço claridade na caminhada, passos certos na jornada. Nos guie, nos faz cumprir a chegada. Muito bom. Isso aí é um spoilerzinho só para. Não, e agora lendo, assim, tem tudo a ver com o próprio caminho que eu fiz, né? Depois, sem mesmo estar preparada na época para estar percorrendo. Porque esse trecho aqui da oração é anterior à viagem aí da Compostela. Foi em 2018, né? E depois que você voltou de Portugal, Espanha, você também depois realizou um caminho religioso aqui na região, né? Sim. De São José, caminho São brasileiro de Pedro. Compostela.
foram dois, na verdade, né? O Caminho Brasileiro de Compostela, que ele é aqui no litoral de Florianópolis, são 23 quilômetros, foi bem puxado, né? Porque tem muitas trilhas, muita subida, muita descida, muita pedra, um terreno muito irregular, né? Mas eu fui com um grupo, o que foi muito bacana, né? As pessoas sentirem junto, assim, cada um da sua maneira, e sentir essa superação e a vitória no final, né? E fiz também o Caminho da Fé, que é de Nova Trento até Angelina. São 30 quilômetros, praticamente, né? Esse também foi bem puxado. Mas, claro que esse caminho ele é muito maior do que esse que eu percorri. Eu optei em percorrer só num dia, mas ele começa em São José, né? E vai até Nova Trento. Então, são alguns quilômetros, acho que são praticamente uns 70, 80 quilômetros. E, claro, os peregrinos vão parando e se hospedando e tal, né? Mas eu optei por Angelina porque era o caminho que eu achava bem bacana. E até como sugestão, assim, para a sociedade, para a parte governamental e tudo mais, para ter uma estrutura, fazer uma estrutura legal para que a população possa ter esse acesso, não precisar ir até Espanha, Portugal, para vivenciar esse grau de espiritualidade, de superação, que a gente tem tantos lugares lindos aqui, né? Tantos lugares maravilhosos que poderia ser melhor sinalizado, poderia ter uma estrutura, assim, segura dos peregrinos, né? Isso eu senti que falta aqui no Brasil. Essa para ti foi a maior diferença que tu sentes do caminho nosso pro daquele que você percorreu lá na Espanha e Portugal. Aquele que eu percorri, ele estava sinalizado, muito bem sinalizado, tinha estrutura de lanchonetezinhas, de barzinhos, de café, tanto que aqui eu fiz todas as paradas, que é obrigatório para ter uma Compostela, né? Então, a gente é obrigatório percorrer e carimbar, assim, o caminho dentro desse guia, desse passaporte, né? Então, ter essa estrutura aqui seria muito legal, porque, assim, ajuda muitas pessoas, a população fica mais forte, espiritualmente falando, né? Moralmente falando, porque trabalha o respeito ao próximo, trabalha a questão dos valores, né? Valores pessoais também, e a noção de cuidado com a natureza, tudo isso pode ser trabalhado, muito bem trabalhado para cá também. Isso foi uma situação que eu senti falta. E também tu me relatasse também naquela época que, como você não era da região, você meio que contratou uma equipe que te monitorava ao longo do caminho, sim, né? Quer dizer, sim, de forma remota, né? Sim. Eu fui sozinha, né? Então, como a Espanha, Portugal, a gente sabe que tem muitas situações de tráfico de mulheres, enfim. Para eu me sentir segura e também para deixar a família segura, eu contratei uma empresa na época que teve todo o cuidado de reservar as hospedagens que eu fiquei, né, os hotéis, o monitoramento constante, ao vivo, em tempo real, né? Inclusive teve um período que eu me perdi do caminho, e que imediatamente, assim, eles, Karine, volta, tem que voltar, porque o caminho não é por aí. Então, nossa, ali eu me senti assim, ai, que bom, eu não me senti sozinha, né? Apesar de estar sozinha. Sim, mas aqui no Brasil, dos dois caminhos que você fez, você tem conhecimento, se existe algum serviço do gênero? Não, desse tipo de serviço não, mas eu sei que existem grupos, né, que criam, assim, grupos de pessoas que se formaram para criar uma estrutura e fazer entre eles, mas não como a Tour for Friends que me atendeu lá na Espanha. Lá é uma estrutura mesmo, onde eles te dão todo esse amparo, cuidam das passagens de voo, de trem. Então, eu fui tranquila, né? Nesse sentido. Eu só tive que ter coragem de ir sozinha, né? E o restante estava prontinho. Mas e aproveitar a experiência que é sem igual, né? Inigualável. Sim, é inigualável. Faria tudo novamente, sem pestanejar. Com certeza. Quando a gente pensa, né, o desenvolvimento de uma cidade, né, de um lugar, né, por vezes as pessoas pensam, né, tem que ter indústria, tem que ter fábrica, tem que ter esse tipo de empresa
né, na cidade, no bairro, no município. Mas o turismo, a valorização da cultura, né, a identidade, e aí a gente pode pegar um perfil religioso ou um paisagístico natural, isso atrai muita gente e gera emprego, gera renda, gera trabalho, se envolve o lugar, né, Karina? Sim. E poderia estar sendo bem melhor aproveitado, de repente, numa região como aqui em São José, né, que tem todo um potencial para a gente estar desenvolvendo coisas similares ou até mesmo melhores do que a gente vê lá fora. Né? Sim, com certeza. Tem todo... aqui a gente mora num paraíso muito lindo, né? Tudo que envolve a grande Florianópolis, e a gente tem lugares assim que a gente pode muito bem explorar esse tipo de turismo religioso, vamos colocar assim, turismo espiritual, que só tem a acrescentar para a sociedade, só tem a somar com a sociedade, né? Com o indivíduo, isso com certeza, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Bom, te ouvindo, né, e refletindo um pouco sobre a tua escrita, sobre a tua trajetória pessoal, eu comecei a pensar, né, poxa, por que a gente, eu também sou da área literária, né, tenho uma editora, e fiquei pensando, né, por que a gente não tem mais práticas literárias lá no ensino fundamental, no ensino médio? E aí fui olhar na minha biblioteca o que eu tinha, né, nesse sentido. Então, eu acabei achando um caderninho aqui, eu já vou mostrar para vocês. Esse aqui, opa, vem para cá. Dá para ler ou não? Mais ou menos? Escrever Reescrever o mundo com lápis, não com armas. Olha só. Tá? Esse aqui é um caderno, uma experiência feita lá na Escola Estadual Básica Padre Anchieta, editado em 2011. Né? A seleção dos textos dos estudantes, né, foi feita pelas professoras aqui, ó, Ana Carolina França de Oliveira, com assessoria da pedagógica da Carla Andresa Vieira. E quem, na verdade, me convidou para esse evento foi o professor Jefferson Dantas, da universidade. E aí eu meio que caí de gaiato no evento, né? Isso já 2011, já tem 9 anos atrás, e fui presenteado lá para os alunos. Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos vários trechos, né? São escritos, contos, pequenas poesias, feitos pelos próprios alunos. E ali na escola, né, esses 11, 12, 13 anos, como que a gente tem um potencial incrível, né, artístico dos alunos, né? Sim, a criatividade está latente, né? A gente tem essa conexão. Naquela fase onde o hormônio está começando a surgir, né? E a transformação do corpo na psique. Né? Então, assim, poderíamos ter muito mais, por exemplo, cartunistas, desenhistas, né? Elaboradores de roteiros. Já começa aí a ser críticas também, né? Críticos, poetas, toda essa estrutura literária que é muito importante, né? Muito importante. Ela vai formando o caráter do indivíduo, né? Desde o começo, sem dúvida. E eu me lembrei também de uma experiência da professora Solange Adão, que fez também lá no extinto Colégio Celso Ramos, uma experiência muito parecida com essa, que era aprendendo e escrevendo, acho que era uma coisa assim. Então, ela também pegou alunos, acho que da 4ª, 5ª e 6ª série, olha só, fez um exercício, uma oficina de contação de histórias, da vinda dos africanos de forma escravizada, de forma forçada para o Brasil. Então, ela contou a história desde esses africanos em seus grupos em África, a jornada até o Brasil e aqui as vivências, as contradições, a luta pela sobrevivência. E aí ela fez essa narrativa, né? Fez uma contação de história.
E coube aos alunos passar essa narrativa que a professora havia feito para o papel, para o desenho. E aí os alunos fizeram toda uma história que também foi editado e também virou um livro. Mas me parece que essas experiências, que são várias experiências, ficam muito isoladas, muito escritas a um projeto de um professor, né, ou quando muito a um projeto de uma determinada escola, e não há uma circularidade disso para um ambiente maior, né? Uma feira de infantil feito por crianças, né? Crianças. Uhum. Eu me lembro muito bem, assim, dessas situações que eu me sentia, era sempre um torneio de literatura, ou um torneio de escrita, era uma visão muito competitiva. E como eu, naquela fase da vida, eu tinha meus receios, minhas inseguranças, não queria ser julgada, não queria ser, sabe, julgada assim, no sentido, ela tem esse tipo de escrita, então acabava que inibindo muito a participação, né? Eu acredito que incentivar a criatividade é interessante, não no sentido competitivo, mas participativo, né? Para que haja realmente o envolvimento de muitos, não de poucos. Porque eu também me lembro muito nitidamente que eram pouquíssimos alunos que faziam um texto para poder publicar num torneio assim de literatura. Então, as crianças também se sentiam inibidas ou desencorajadas, ou não tinham o incentivo necessário, ou desacreditadas, não sei quais as razões, né? Mas eu acho que dá para ter esse incentivo mais natural, né? Essa participação mais natural, e por parte dos pais, por parte dos professores, por parte da cidade em si, da sociedade, para que tenha esse envolvimento mesmo, né, desde cedo, com mais naturalidade, sem esse medo, esse receio de ser julgado, né, ou ser taxado como escritor assim, escritor assado, ou você comete erros assim, comete erros assado. Isso, querendo ou não, inibe bastante a criança, né? O talento natural. Né, ou seja, né, criar um ambiente, né, realmente criativo. Em detrimento a um ambiente competitivo, né? Isso. Promover a circulação, a difusão, o estímulo à criatividade, né? Criatividade livre, né? Como um momento realmente de, vamos produzir, Sim. Vamos estimular, vamos... Até como você falou no começo, esses estudos sobre escrita de si, que estão ocorrendo agora nesse momento da sociedade, tu vê, é algo que é muito natural, que eu vejo que não é só de mim, de muitas pessoas que eu conheço, a prática de diário. Então, imagina, só agora que está tendo pesquisas sobre isso, e isso é tão profundo e tão forte para uma sociedade, que é capaz da gente conseguir identificar melhor o processo de crescimento, de mudança de uma personalidade, de uma visão daquele ser humano, né? E isso permite a gente fazer pesquisas sobre isso. Imagina, é muito forte, muito profundo esse incentivo literário desde cedo. Não só por diários, mas por textos e livros mesmo, enfim, de vários formatos. Se a gente for pensar, né, que você tem diários, você escreve em diários de 1992 até 2009, né? É um bocadinho de tempo, né? Dá para ter uma ideia de quem é a Karine, né? Ter aí um monte de fonte histórica aí para pesquisar, né? E sabe que a tua prima, a TT, que deve estar nos ouvindo lá da Alemanha, ela também relatou que as cartas que ela mandava para a mãe, quando ela mudou para a Alemanha, há 27 anos atrás, também ela, né, não conhecia pouco da cultura, né, da vivência anglo-saxônica, né? Então... Tu falou uma coisa interessante que eu acabei de me lembrar, essa questão das cartas, né? Nessa mesma época, 11, 12, até 15 anos, 16 anos, era muito comum a troca de cartas, via correio mesmo, assim. Hoje a gente não vê isso, né? Hoje a criança está na pré-escola ali,
a professora leva até o correio para ela ter uma noção do que é, de como que funciona um correio, mas essa vivência do correio, a expectativa de receber a resposta, a aflição de, será que ele recebeu minha carta? Será que chegou? Me lembrei, eu tenho uma caixa com um monte de cartas de amigos da época de veraneios de Itapema, veraneios dos ingleses, que a gente fazia amizades, trocava os endereços, e isso também é muito rico, né? Essa troca de mensagens, de carinho, de afeto, que hoje é tão fácil, a gente acaba não percebendo, né? O quanto isso é importante, né? A gente tem acesso muito rápido à internet, a WhatsApp, e aquele cuidado, aquela delicadeza, colar adesivinho, papel de carta, sabe? Tudo isso era um trabalho gostoso que aproximava realmente as relações, apesar de estarem distantes, né? Eu me recordo que havia aquelas cartas coloridas, né? Porque era o papel de carta. Sim, sim. As pastas de papel de carta. Né? Para quem é mais novo, né? De repente, né? Pela ausência de cabelo, você não vê que a turma aqui começa a dizer lá no meu tempo, né? Lá no meu tempo. Então, no meu tempo, naquele tempo... No meu tempo. no meu tempo... A gente tem mais ou menos a mesma idade, né, Fábio? Ninguém precisa dizer aqui, né, idade, né? Acho que deve ser uns 10 anos mais velho que eu, né? Uns 10, né? Tô brincando. Vai me dever 2 cafés depois dessa. Então tá bom, te pago. Mas eu me recordo que esses papéis de carta, eles eram coloridos, né? Vinham várias formas, já vinham timbrados, né? Tinha a coleção do Moranguinho, não sei se vai lembrar. Claro, eram coleções, né? Tipo, os personagens tinham as suas folhas, né? Eu tenho um aqui, ó. Esse aqui é um papel de carta. Isso. É o único que sobrou da minha pasta gigantesca que eu tinha. Esse aqui é um papel de carta, tá até meio velhinho, né? O teu não tá pautado, não? Tem até marcas de tempo. Oi? O teu não tinha pauta? Porque eu me recordo daqueles papéis com pauta. Tem, mas esses aqui era mais para coleção e a gente escrevia atrás, para preservar a imagenzinha bonitinha da frente, né? Esse aqui eu me recordo que mais as meninas do que os meninos costumavam botar cheiro, né? Botar um perfuminho. Sim, tinha. Então, a carta ela vinha com um perfume, não era só a carta em si, né? Tinha todo um cuidado. Tinha toda a questão sensorial, né? Era o visual, era o cheiro, era, né, as emoções ali. Então, tudo isso provocava muito, né? Tudo isso ligava, né? Ligava muitas pessoas, né? Como eu falei. Os meninos, os rapazes que você teve contato, conviveu na época, tinham esse hábito também de escrever em diário? Não. Ou era uma coisa mais voltada para... Não, eu não lembro de ver essa questão do diário, mas eu lembro das cartas, sim. As cartas dos meninos eram o caderno de pauta, né, aquele de 10 matérias, a folha arrancada, ainda ia assim com arrepiadinho da folha, né, com essa parte aqui. Então, eles escreviam assim, mandavam a carta. As meninas tinham todo um cuidado, uma elaboração. Mas, assim, chegando a resposta, estava bom, né? No final das contas. O negócio era comunicação. Exatamente. Né? Era o sinalzinho azul lá do WhatsApp da época, né? Quer dizer... Exatamente, era a confirmação, né? O retorno, se ele mandou... Agora, é interessante, né? Porque quando, refletindo da minha história, você começou a escrever com 11, 12 anos, né? Uhum. Eu me recordo que eu não tinha essa prática de escrita nessa época. Nessa época, eu me lembro que a gente gostava muito de jogar bola. Tinha uma turma grande na rua. Então, nós nos aventurávamos a entrar no meio do mato, a fazer cabana, pipa, bola. Era muito intenso essa prática da rua, né? Viver na rua. Era mais externo, né? Era porque... Pode falar. Porque o lugar onde a gente morava ali tinha nos possibilitava isso, né? Então, era uma rua já mais retirada, não passava muito carro, até porque, né, pensando alguns anos
uns poucos anos atrás, não havia tanto movimento também de carro, e, então tudo isso favorecia essa vivência muito mais externa do que no ambiente interno. Mas sabe que, assim, ó, eu estou me falando assim sobre o diário dos meninos, né? Eu não vivenciei essa questão de diário dos meninos, mas, por exemplo, meu irmão, né, eu acho que ele está assistindo agora, eu acho que está, o André Luiz Elísio, ele, desculpa, Débora, eu vou contar, mas eu acho que não vai ficar chateado comigo, porque é uma coisa muito legal, mas ele tinha um hábito muito gostoso de guardar coisas importantes, que tinham muito significado numa caixa. Então, ele tinha uma caixa no armário dele que guardava coisas assim que tinham um valor muito, muito grande para ele, de momentos que ele vivenciava e que ele queria guardar de alguma maneira. Então, a forma dele expressar não era pela escrita, mas era através da guarda desses objetos, desses papelzinho de bala, às vezes ganhava de uma namoradinha, ou às vezes um grande amigo deu alguma coisa assim que simbolizou muito, algo muito especial para ele. Então, isso foi muito bacana, assim, de vivenciar por parte do lado masculino, né, do universo masculino. Mas eu não sei se a gente viveu uma época, talvez, que houve uma explosão de imagens, né, agregadas a produtos. Uhum. Alguns tempo atrás, alguém coloca aí no Facebook aquele chocolate que tinha a barra que vinha com um cartão, lembra? Com a fauna brasileira. Ah, sim, o Surpresa, da Com Nestlé. surpresa? Isso, da Nestlé. Eu lembro disso. Isso é coisa de gente antiga. Mas então era isso, né? Então, assim. Mas é porque tu está falando de coleção e me veio muito isso, assim, né? Que eu acho que a nossa infância foi muito marcada por isso. Você abria uma bala, dentro da bala tinha lá um bilhetinho de amor, né? Lembra? Lembro, claro. Aí você pegava aquele bilhetinho, você tinha vergonha. Dava para alguém no colégio. Era o cartãozinho, era o WhatsApp da época. O pedinho era aquilo ali, era aquela balinha. Quando não eram os bilhetinhos mesmo, né? No colégio, os bilhetes mesmo, né? Os bilhetes, mas eu digo assim, que os produtos, eles carregavam em si uma série de informações, né? Agregadas, né? Que possibilitavam isso. Por exemplo, a tampa do refrigerante, houve uma época que imprimiu lá a foto dos personagens da Disney. Uhum. Então, tudo era colecionável, né? Parece que... Eu lembro que teve uma época que eu colecionava, por exemplo, carteira de cigarro. Uhum. Também era bem comum. Uhum. Né? Daí a gente tinha pasta de carteira de cigarros, enfim. Mas o que eu queria te dizer, eu estava falando da questão que a minha parte de escrita não foi nessa época, não. Para mim, se deu mais tarde, né? Se deu a partir da capoeira. Uhum. Então, foi a partir do momento que eu entrei na capoeira que eu comecei a me tornar um indivíduo consciente, politicamente falando. A interagir socialmente, ver o todo, né? Ver o todo, né? Entender dentro desse meio, né? Como um todo, que eu comecei a me interessar e a buscar a me expressar através da escrita. Uhum. No primeiro momento, mais uma escrita acadêmica, né? Técnica, podemos assim dizer. Mas tu teve um processo assim de escrita emocional, intuitiva, romântica, ou revoltada, ou melancólica? Tu teve alguma linha, assim, em algum momento? Sabe que eu acho que com 16, 17 anos, ali, nessa época da revolta ali, eu lembro que eu tinha umas frases, tipo uns pensamentos soltos, sabe? Algumas constatações que tu percebia, assim, ao teu redor. Uma coisa muito, tipo assim, meio letra do Renato Russo, né? As coisas do Legião Urbana, assim. Sim. Que mexia realmente com a percepção social, né? Isso. Né? Mas a minha única aventura, que ainda não está pronta, minha aventura literária, é o romance sobre o São Jorge, né? Esse que eu estou namorando há algum tempo aí. Esse aí eu acho que tu já pode começar a pedir noivado para casar. Fazer acontecer. E para depois nascer esse filhinho lindo que é o teu livro, né?
Isso aí é verdade. Dá para acontecer, porque realmente eu tive o prazer, né, e a honra de acompanhar o teu início, e é de uma delicadeza de linguagem, né, fácil de mergulhar e se perder mesmo na história, né? Tanto que eu pedia para ti, manda mais, manda mais, manda mais. Então, não, Karine, calma, eu tenho que ter tempo para escrever. É um processo interno muito Mas foi me deixando doloroso, curiosa, querendo ler mais e saber da história, né? E tu me falava de tudo que envolvia a tua criação, aí mesmo que a gente quer ler mais, né? Mas deve, com certeza, tocar esse projeto teu aí para frente, que eu tenho certeza que vai ser um show. Muito bom, é isso mesmo, ó. Cara, muito bom conversar contigo. Karine, você que é bisneta desse sujeito incrível aqui. Sim, esse aqui, né? Chamado Ildefonso Juvenal. A gente está com o André também, o bisneto dele, participando, Fábio. Quem? O André também está presente aí, assistindo a live. O André, meu irmão. Pede para o André dar um oizinho aí. André, dá um oizinho aí para gente. Dá um oizinho para a gente aí. Esse sujeito incrível, intelectual, fascinante, não tem... nós temos até dificuldade de compará-lo aos outros intelectuais do período, não vou dizer intelectuais negros, intelectuais de uma forma geral, porque o Ildefonso Juvenal ele foi tão versátil, né, ele foi tão eclético no período dele, que a gente não consegue encontrar correspondência. Uma linha, né? Tipo assim, compará-lo a alguém, né? Tipo, Ildefonso foi tão importante quanto fulano. Não, o Ildefonso foi mais do que fulano. Né? Porque nós realmente não o conhecemos e lemos muito pouco dele, né? Agora que estamos aí conseguindo reeditar uma parte pequena do que ele escreveu em jornais, mas ele foi poeta, né? Teatrólogo, prosador, historiador, farmacêutico, foi um cara aí fantástico que fazia... Compositor também de músicas. Então, teatrólogo, jornalista, tipógrafo. Cara, fez parte da Polícia Militar também, né? Chegou a major na Polícia Militar, organizou curso de alfabetização, lutou contra o preconceito racial, denunciou o racismo no seu período de vida, organizou a sociedade negra em prol da sua cultura e valorização. Então, assim, um cara gigante, que foi contemporâneo a Antonieta de Barros, né? E a sua irmã, Leonor de Barros. E tem uma história, assim, fantástica. E teve como irmãos o Raul Tito, né? Vivos com mais tempo foi o Raul Tito, a Clotilde e o Orlando. E você vem justamente dessa linha aí, dessa descendência direta do Ildefonso Juvenal, porque tu és neta do Ovídio Juvenal da Silva, filho dele. Que é o primogênito dos que viveram, né? O Ovídio é o que... Então, ele teve 3 filhos que tiveram uma vida longa, que foi o Ovídio, a Gersi e a Aladim, e você vem justamente dessa parte aí da família maravilhosa, que teve como inspiração uma outra mulher muito poderosa, né, chamada Henriqueta Amália, né, de Castro, a mãe do Ildefonso Juvenal, a mulher que alfabetizou o Ildefonso e os irmãos, e era uma mulher que tinha o hábito de escrever, né, de registrar datas de eventos, de casamentos, de óbitos, mas também tinha o hábito de desenhar e contar histórias para os filhos. E você, quer dizer, não só você, mas eu fico admirado que a família inteira pegou, parece que a Henriqueta, o Ildefonso, são grandes árvores, né? São grandes baobás que vão jogando suas sementinhas
né, fertilizando o terreno familiar, e todos, me parece, da família, pegaram esses elementos, né? Uns mais, outros menos, mas todos têm esses traços literários aí ligados assim, né? É para te ver como é importante, forte para uma sociedade se manter isso vivo, né? E incentivar as crianças, incentivar as pessoas a buscar esse tipo de cultura, né? Que é muito forte. Ela realmente reverbera numa família, gerações e gerações e gerações, e algo muito natural, algo muito na veia, né? Na veia mesmo. E eu só tenho que te agradecer, porque eu não fazia ideia da dimensão que era a história do meu bisavô, da minha tataravó, até te conhecer, né, até ver o teu trabalho. Eu me lembro quando a gente almoçou juntos, tu me mostrou a árvore, botou assim na mesa. Tu lembra disso? Eu estava no meu horário, no intervalo de trabalho, e tu abriu aquele papelzão assim em cima da mesa, e eu me emocionei bastante, porque eu não fazia ideia das pessoas, da quantidade de informação, de força que tinha, né? E que eu tenho certeza que muitas famílias também têm isso, e que só precisa estar ali regando, dando amor e dando atenção e dando valorização para esses talentos, né? Isso que a gente precisa para a humanidade, para o mundo de hoje, para os tempos que a gente está vivendo, né? Viver esse amor, essa paixão. É isso aí. Karine, que mundo que a gente tem que deixar aí para os... que temos que construir para nós e deixarmos aí para os nossos pequenos, para o nosso pequeno Daniel, para a nossa pequena Teodora? Que tu lembra aí como projeto social, o que a gente pode fazer realmente na prática para ter uma sociedade aí mais justa e respeitosa com todos? Eu acredito que incentivar, né, educar, falar sobre a importância de se ler, a importância de se estudar, de saber o que se quer para o mundo, o que o mundo precisa, o que a gente pode oferecer para o mundo. Então, eu procuro sempre fazer com que a educação não seja só bom dia, boa tarde, boa noite, né? E técnica, mas sim algo que transforme as pessoas, que transforme a vida, não só dos pequenos, né? Mas que realmente ressoe para todos, para a sociedade. E assim, eu acho que agindo pelo bem, agindo corretamente, agindo de forma reconhecendo seus erros, se colocando à disposição para ser um ser humano melhor, decente, gentil, é isso que a gente está precisando. O mundo tecnológico fechou muito isso no ser humano. E a gente precisa, sim, da tecnologia. A tecnologia é imprescindível no mundo de hoje, mas a gente também precisa cultivar a humanidade. E a escrita faz isso. Na época das cartas, na época agora do WhatsApp também, quantas pessoas se comunicam amorosamente e gentilmente através do WhatsApp. Então, usar as ferramentas para o bem, usar tudo que a gente tem à disposição para o bem. O Mário Sérgio Cortella fala muito bem sobre o capricho, né? O que é o capricho? É a gente fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem disponível naquele momento. Então, eu acredito que é isso que a gente tem que estar cultivando nas nossas crianças, através da dança, da escrita, do esporte, né, das caminhadas aí que a gente pode estar proporcionando também como estilo de vida, que é saudável, né? Então, é dessa forma que eu acho que a gente pode estar colaborando de forma prática, né? Claro, fazendo projetos sociais, isso é imprescindível, a gente botar em prática realmente nos colégios, né? Colocar isso para girar, para realmente acontecer. É trabalhoso, mas é gostoso, porque dá um resultado meio que imediato, se a gente for parar para pensar. Porque tu vai abrir um canal para que essas crianças se tornem criativas e ativas. Então, vale muito a pena, né? Eu acredito que é dessa forma que a gente pode transformar o mundo dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, tataranetos, né? Daqui para frente, daqui em diante. Eu acho que, e boa parte disso, a gente começa também elegendo aí bons
e sérios Sim. candidatos, né? Sim. Pessoas realmente comprometidas com uma mudança social, né, Karine? Não, e a gente está num período mundial perfeito para se pensar nisso e para se repensar muita coisa, né? A gente quer ter governantes que realmente façam a diferença, não somente ali no legislativo, né, como se fala, mas atuante mesmo, atuante na comunidade, atuante com projetos que incentivem a pessoa, a humanidade, o ser humano, né? Isso é um trabalho político, né, que eu admiro muito e eu acho que deve ser colocado realmente à prova nesse momento que a gente está vivendo. A gente está no momento realmente de fazer boas escolhas, tomar boas decisões, né, pensando não só num bem-estar momentâneo e aparente, mas pensando no futuro também, no agora, mas também no futuro, e só com bons candidatos, né? Muito bom. Tá bom? Karine Miles, foi um prazer imenso, Prazer é imenso, meu, imenso. Fábio Garcia. Eu tenho uma paixão imensa por essa família, a família da Henriqueta Amália e todos os seus descendentes, né? Porque são todos e todas pessoas incríveis, 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 e eu me sinto muito grato, né, de ter sido recebido de braços abertos por todos vocês, né? Vocês realmente me tornaram, se hoje eu sou um pesquisador, né, da área do pós-abolição, se hoje eu consigo dialogar, falar a partir de um lugar que é, né, os intelectuais negros no sul do Brasil, eu devo muito à forma como que eu fui recebido por vocês, né? Então, deixar realmente meu muito obrigado, minha gratidão, tá? Minhas sinceras gratidões a todos e todas vocês, porque vocês fazem parte justamente da minha construção enquanto pesquisador e enquanto escritor. Tá vendo como é importante? Olha o quanto de resultado que fez o teu trabalho com a escrita, né? Com a pesquisa, com a investigação, indo em busca da história, indo em busca do que aconteceu com aquele ser, com aquele Ildefonso lá naquele momento, naquela época, naquela história, e o que resultou disso, né? Então, é exatamente isso que acontece quando a gente se volta para uma vida de cultura, né? De escrita, de sabedoria, eu diria. Porque é isso que a sociedade precisa, né? De pessoas que movem para o bem, que fazem brotar aí coisas boas e importantes. Eu que te agradeço mesmo o convite e a tarde deliciosa de hoje, foi muito legal, muito gostoso, fantástico mesmo, fantástico, muito obrigada. Gratidão é toda minha. Que é isso. Então, para fechar, a educação como instrumento de transformação social. Acho que esse é o nosso, né? Esse é o nosso grande, o que a gente tem que tirar de hoje, né? A educação como instrumento de transformação social. E Karine, para fechar, agora realmente para fechar, finalizando, então dizer para as pessoas antes da nossa última fala, queria convidar quem está nos assistindo a conhecer um pouco mais, né, do meu trabalho, daquilo que a gente vem discutindo como projeto de sociedade, como projeto de cidade, a partir de São José. Então, nós temos um canal lá no YouTube, que é o pré-candidato Fábio Garcia, temos um canal também aqui no Facebook, pré-candidato Fábio Garcia, o meu pessoal, Fábio Garcia, ou fabiogarcia.sj também, pelo Instagram. Conversei hoje com Karine Miles, ela que é bisneta de Ildefonso Juvenal. Para quem tem interesse no livro, basta acessar o site da Editora Cruz e Souza, www.editoracruzesouza.com.br, e nós não poderíamos fechar essa noite de hoje com um chamado político muito necessário, né, Karine? Sim, importantíssimo. Nós estamos vivendo um momento de isolamento, né, Mário? Isolamento social, e muitas famílias estão tendo que lidar com as suas diferenças de forma mais próxima, de forma mais intensa.
O que ocorre aí, tem ocorrido com, infelizmente, com diversas agressões às mulheres, né? Então, o número de violência, de denúncia de mulheres que estão sendo agredidas por seus companheiros está aumentando alarmantemente. E nós precisamos dar um basta nisso, né? Ser homem não significa poder bater em sua companheira. Ser homem não tem nada a ver com essa coisa do bruto, do macho, do que bate, que fala alto, que esbraveja. Não tem nada a ver com isso. A masculinidade passa por um outro caminho. Passa pelo caminho da alteridade, de você entender o lugar do outro e respeitar a sua companheira ou o seu companheiro. Sem uma ideia de superioridade de um para o outro. Então, existe uma campanha hoje nacional, é uma campanha que ela, aqui, é do X na mão, tá? Então, se você, minha amiga, estiver sendo violentada, sofrendo um abuso psicológico ou físico do seu companheiro, denuncie 180. Tá? As farmácias, supermercados e até mesmo os condomínios, né, Karine? Você Isso. falou que até nos condomínios os síndicos estão sendo orientados e obrigados também a tomar providências, e tomar providências, né? Então, realmente está alarmante, a gente vê que é um movimento que realmente a gente precisa estar muito atento, né? Em condomínios, todos moram juntos, né? É uma mesma casa, né? Então, o condômino, ele precisa também ter ciência de que tá vivendo junto com outras pessoas. Então, essa comunicação é muito importante, essa participação da sociedade é muito importante nesse momento. Muito bom. Gente, olha, nós estamos vivendo o século XXI e determinadas práticas como machismo, racismo, né, o sexismo, né, a xenofobia, intolerância religiosa, racial, enfim, isso aí já não cabe mais. Não cabe mais. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Precisamos buscar uma nova civilização, um novo modo de viver em sociedade. Tá? Karine, foi um prazer imenso. Também. Amém. Você mora aqui no meu coração. Você também, querido. Saiba que quando precisar, basta ligar, basta chamar, tá bom? E voltaremos a esse tema aí da violência, que ele é muito importante, e nós homens precisamos enfrentar isso olho no olho. Tá bom, gente? É isso aí. Abraço, bom final de semana pra gente, tchau, e tchau. Nos acompanhe nos nossos canais. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.